Neste vídeo, nós veremos com mais detalhes a sintaxe e o funcionamento de funções. Veremos o que são parâmetros formais e parâmetros reais, o mecanismo de chamadas e retornos e o tratamento de variáveis locais. A comunicação com uma função se faz através do que a gente chama de parâmetros, que a gente chama também de parâmetros formais e parâmetros reais. E os parâmetros formais são aqueles definidos com o código da função, certo? Eles podem ser parâmetros de entrada ou parâmetros de saída. Os parâmetros reais, eles são definidos a cada chamada de função, são os parâmetros com que realmente a função será executada, enquanto que o outro é formal, é só por forma que ele fica ali. E eles também, claro, podem ser parâmetros de entrada ou de saída. Vamos ver um exemplo aqui. Na nossa função fatorial, né, nós temos aqui, gente, fat é um parâmetro formal de saída, ele deve ser calculado pelo corpo da função. E n é um parâmetro formal de entrada, certo? Ele recebe um valor na chamada da função. Aqui eu mudei um pouco o jeito de calcular o fatorial, chamei explicitamente 3 vezes aqui a função. Então aqui nós temos uma chamada da função com parâmetros reais. Parâmetro real de entrada n, parâmetro real de saída fat n. Outra chamada da função, outro par de parâmetros reais, n menos k, que é um valor que vai ser copiado sobre aquele parâmetro v, e fat nk. E aqui uma terceira chamada da mesma forma, certo? Com outro mapeamento de parâmetros reais, do parâmetro real k e do parâmetro real de saída fat k. Na chamada da função, os valores dos parâmetros reais de entrada, que podem ser expressões como aquele n menos k que eu coloquei, eles são copiados sobre os parâmetros formais. O controle é transferido para a função, que trabalha sobre os parâmetros formais, que receberam valores, os de entrada receberam valores no momento da chamada, e esses parâmetros formais, eles somente têm existências como variáveis durante a execução da função. Quando a função termina, os parâmetros reais de saída recebem os valores dos parâmetros formais de saída calculados pela função. E o controle é devolvido para o ponto de partida. Você tem um ponto de chamada, você vai executar a função executa e você volta para o ponto onde foi chamada. Ou seja, uma interrupção para você fazer um trabalho e retornar. E esse parâmetro, às vezes ele é uma variável, mas às vezes ele é pura e simplesmente um termo numa expressão. No caso aqui, eu estou chamando a função, função seno de x. Ela é fornecida pelo Scilab, mas ela é uma função também. Aqui a gente tem 1 mais seno de x. O retorno, o parâmetro de retorno vai ser um valor que vai ser parte do cálculo dessa expressão aqui. Vamos ver aqui esse mecanismo, como que isso funciona com esse caso aqui, do nosso caso aqui do cálculo de combinações. O Scilab, ele vai tentar calcular essa expressão aqui. Primeira coisa que ele vai tentar, ao calcular essa expressão toda aqui, ele vai tentar calcular primeiro fatorial de n. Isso significa o quê, gente? Que esse n vai ser mapeado em v. O valor de n vai ser atribuído a essa variável v, que só passa a existir no momento dessa chamada. Aí, esse código aqui é executado. Quando ele termina, né, o fat, que foi calculado aqui por esse código, né, por esses comandos aqui, ele é atribuído como valor a essa parte aqui da expressão. Aí, se operando aqui. Aqui, nós temos uma outra chamada. Então, começa assim, uma outra chamada. O n menos k, o valor de n menos k é calculado e atribuído à variável v. A função é executada e o parâmetro de saída é o valor que retorna aqui para o cálculo dessa expressão. É a mesma coisa aqui na última chamada. O valor de k é atribuído a v, a esse parâmetro formal v. A função é executada e o resultado da função, certo? A função, o parâmetro de saída fat, certo? O valor dele é colocado aqui nessa expressão, e aí, então, o Scilab consegue calcular essa expressão inteira, que ele já tem valores para todos eles. Uma função, ela define variáveis locais e parâmetros. Você veja que, por exemplo, v é um parâmetro formal de entrada, que ele passa a existir somente no momento em que essa função começa a ser executada. Mesma coisa acontece com o fat, que é um parâmetro formal de saída, e a mesma coisa também com essa variável i, aqui, que a gente chama de uma variável local a esta função. Então, uma coisa importante de se saber, para se compreender o funcionamento de uma função, é que parâmetros formais e variáveis locais
só existem durante a execução de uma função. Aqui está um programa que calcula o número de combinações, mas eu aparelhei esse programa aqui com alguns comandos. Nós vamos fazer com que ele pare em certos momentos, e com isso nós vamos acompanhar, usando o navegador de variáveis, a existência ou não existência de variáveis, como que isso evolui ao longo da execução disso daqui. Então, para o programa aqui, eu coloquei uma pause antes de uma chamada de fatorial, e um printf aqui para falar o que eu estou fazendo, né? Mesma coisa aqui, tá vendo? Antes da outra chamada de fatorial, eu dei um printf, e mais um printf aqui também. E, na própria função fatorial, eu coloquei um comando chamado pause aqui e outro comando chamado pause aqui, também acompanhado de printfs, que nos permite, através da console, verificar isso daí. Qual que é o efeito desse comando pause? Ele para a execução e o usuário decide se ele vai continuar ou não, de uma forma que nós vamos ver aqui agora. Bom, então, aqui está esse mesmo programa. Nós temos ele aqui com os comandos pause, que eu tinha me referido. Bom, aqui está o código da função fatorial com os pauses. E nós vamos executar esse programa aqui. Aqui está o navegador de variáveis, que eu dei um clear aqui antes. Tem até um clear aqui programado também. Esse comando exec aqui, daqui a pouco nós vamos explicar para que ele serve. Então, ou seja, não temos nenhuma variável em existência aqui nesse momento. E eu vou executar esse programa. Bom, mandei executar e ele vai primeiro ler o N e o K, né? Vamos pôr aqui, por exemplo, 5 e 2. Bom, então, aonde que ele parou aqui agora? Tá bom? Ele parou antes da chamada do fatorial de N, nesse pause que está aqui. Bom, ele parou aqui, e vocês olhem aqui no navegador de variáveis, o que foi criado aqui? Só o K e o N, essas duas variáveis que estão aqui nesse código. Então, teve essa pausa aqui. Depois, para eu continuar aqui, eu vou bater o seguinte, resume, certo? Que é o que a gente tem que bater para que o Scilab continue a execução de um programa que estava em pause. Então, aqui agora, então, ele chamou o fatorial, então agora nós passamos aqui para o código dessa função, da função aqui, está executando esse pause aqui que ficou parado. Nesse momento aqui da execução da função, a única variável que já foi criada é V. Bom, então, nós temos aqui o navegador de variáveis já contém essa variável V. Bom, eu vou dar aqui um outro resumo e ele vai parar nesse outro pause aqui. Bom, para depois desse outro pause, o que foi criado? O FAT e a variável I. Bom, que estão aqui, ó, FAT e I. Estão aqui, estão todas essas variáveis aqui em existência, aqui, ó, quase terminando a função. Quando eu der um resumo, vocês reparem aqui, porque agora eu terminei aqui, quando eu terminei a função aqui, eu voltei para aqui, tá certo? Então, agora, ele parou agora nesse outro pause aqui. Então, o que houve aqui? Vamos de lá para cá. Todos, se vocês olharem aqui no navegador de variáveis, todos os parâmetros formais e as variáveis locais da função fatorial desapareceram. O que tem de novo aqui é essa variável fatn que foi criada aqui. Bom, então, nós estamos aqui executando esse pause. Quando eu der um resumo, ele vai começar a executar a função fatorial. Agora, uma outra execução. Tá bom? Então, a gente diz aqui, ele parou aqui nesse pause, que está aqui. Ele parou aqui, tá certo? Tendo criado uma outra encarnação, tá bom, dessa variável V, tá? Do parâmetro formal V. É uma outra variável que não tem nada a ver com aquela antiga. Aquela antiga simplesmente desapareceu ao término da primeira execução. Vou dar um outro resumo. E com isso, aqui, tá vendo aqui o printf terminando o fatorial, eu estou parado, o programa parou sua execução aqui nesse pause. Quais são as variáveis que existem aqui? FAT e I. Bom, são novas encarnações desse parâmetro formal FAT e dessa variável local I. Com mais um resumo aqui, ele vai terminar, na hora que eu apertar Enter aqui, ele vai terminar essa função. Se a gente olhar aqui para o navegador, a gente vê que já desapareceram aquelas variáveis locais e a execução voltou para cá, só que tendo já criado aqui a variável FATK. Bom, essa variável que está aqui, definida aqui.
Então, agora nós estamos nesse pause aqui, tá vendo? Antes da chamada de fatorial de n menos k, é esse pause aqui. Se eu der um resume, ele começa, então, a executar o fatorial outra vez, tá bom? Então, já criou a variável v, eu vou dar mais um resumo, ele vai parar agora no fim da função fatorial, tá vendo? Criou mais encarnações de FAT e de I, criou uma terceira encarnação, aquelas antigas desapareceram. Eu dando um resumo, o programa termina, certo? Porque ele termina essa execução aqui e vem até o fim aqui, tendo criado essa última variável, comb de n menos k. É muito interessante que vocês mesmos executem esse programa, acompanhando vocês mesmos a evolução das variáveis, da existência e a aniquilação das variáveis, como que elas surgem e desaparecem com a entrada em funcionamento da função, com o início de uma execução e com o término da execução da função. Variáveis locais, então, são variáveis que são criadas durante a execução da função. E elas ganham existência somente durante a execução da função, quando nós vimos, elas desaparecem ao seu término. Elas ainda têm uma outra característica, que é um nome com um escopo, certo? Um nome que é reconhecido só lá dentro da função. Certo? Uma variável criada por uma função não tem nada a ver com variáveis de mesmo nome existentes no programa que chama a função. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Tem aqui function minha func, sem parâmetros, tá bom? A gente usa assim para dizer que é função, se abre parênteses, fecha parênteses, mesmo que não tenha parâmetro nenhum. Essa função só faz x igual a 99.999 e imprime o valor de x. Bom, ou seja, a gente tem aqui uma variável x, que é uma variável local a esta função. Aqui, eu tenho no programa principal, eu estou fazendo aqui x igual a 10. Bom? Então, x aqui é uma outra variável. Eu estou imprimindo aqui x antes da chamada, aí eu chamo minha func, o que significa? A execução para aqui, executa minha func e depois retorna. E estou imprimindo x após a chamada. Mas são duas variáveis distintas, de tal forma que o efeito desse programa aqui, junto com essa função, é o seguinte: você faz x igual a 10, imprime o valor de x, começa a executar a função, imprime o valor deste x aqui, que é 99.999, o que não afeta o valor de x, porque logo após o retorno da função, nós imprimimos x e o valor está aqui intocado, continua sendo 10. Porque esse x aqui é este, local a essa função, e esse outro x aqui é este e esse aqui são esse aqui que são definidos pelo programa principal, aqui no caso. Bom, isso é uma coisa importantíssima para a gente conseguir ter a divisão de trabalho, porque uma função é uma coisa que você pode encomendar para outra pessoa fazer. Se a pessoa, ao construir essa função, tiver que se preocupar na escolha de nome de variáveis que não entrem em conflitos com nomes que você talvez tenha criado, I, por exemplo, é um nome de variável que a gente usa em tudo quanto é loop, X a gente vive usando, se você tiver que evitar nomes que já foram criados por todos os outros desenvolvedores num programa grande, a coisa fica ingerenciável. Bom? Então, qual que é a ideia? É que você tem um escopo definido, você só tem que se preocupar com os parâmetros. Ao construir uma função, você se preocupe com os seus parâmetros e crie variáveis locais à vontade. Você não vai atrapalhar ninguém com isso, pelo fato de coincidirem nomes que você batizou e que outra pessoa tenha batizado da mesma forma. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é que uma função pode chamar outra função. Aqui, por exemplo, que nós fizemos uma modificação do nosso código. Então, aquele programa que calcula combinações, nós transformamos em uma função. Essa função recebe, então, dois parâmetros de entrada, que é n e k, tá bom? E calcula ncomb, que é esse parâmetro aqui de saída. E o nosso programa principal, ele pode ficar da seguinte forma: ele lê n, lê k, e depois já vai imprimindo, tá certo? Vai imprimir ncomb aqui %d, 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 tá bom? Aqui vai entrar o n, aqui vai entrar o k, bom? E nesse %d aqui entra o resultado dessa função aqui, combinacóis, o parâmetro de saída dessa função combinacóis nk, que é exatamente essa que está aqui. Então, vocês reparem aqui que a produção de valores para nk ficou a cargo do programa cliente.
Ou seja, a gente pode ir encadeando funções uma após a outra. E isso aqui significa o seguinte: você tem o nosso programa principal, ele chama a função ncomb, que chama a função fatorial. Ou seja, a gente pode encadear chamadas de funções arbitrariamente. Sabe, a gente pode ficar, uma função chama outra, que chama outra, isso é muito utilizado em programação. Bom, outra coisa aqui é o seguinte: uma função, um parâmetro de entrada, parâmetros de entrada e de saída de uma função, eles podem ser qualquer coisa, tá bom? Número de string booleanos, matrizes de string, matrizes de booleanos, o que quer que seja. Tá bom? E podem também ser outra função. Tá? Um parâmetro, uma função, pode receber uma como uma função. Vou passar aqui para o celular. Por exemplo, essa função aqui, plota pontos de f de x, tá bom? F aqui é uma função. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui y igual a f de x. Esse y, esse f de x, esse f aqui é uma função, mas é uma função que deve ser vetorial. Então, se ela receber um vetor x, ela vai produzir um vetor y. E faço logo depois plot 2D de x e de y. Então, agora vamos considerar aqui, por exemplo, essa minha func aqui. Essa aqui é uma função que calcula e elevado a menos x2, tá bom? É exp de menos x elevado ao quadrado. X aqui é um vetor, tá bom, gente? Então, como eu quero elevar ao quadrado elemento a elemento, estou fazendo ponto circunflexo. Então, essa aqui é uma função que calcula y tendo recebido, calcula o vetor y tendo recebido um vetor x. E vejam esse programa aqui. Esse programa tem um exec, que eu vou falar dele daqui a pouco, mas é o seguinte: ele atribui um valor a x, ele chama plota pontos, passando como parâmetro a função seno do Scilab. Dá uma pause e depois chama outra vez a plota pontos, passando como parâmetro essa minha func aqui, que calcula e elevado a menos x2. Então, vamos executar esse programa aqui para ver o que acontece. Eu executei e foi produzida essa curva aqui, certo? A função plota pontos recebeu como parâmetro seno, tá bom? Ou seja, aqui está parâmetro formal f, o parâmetro real foi a função seno. Então, eu fiz y igual a seno de x e fiz um plot 2D disso daqui. Bom, retornando aqui, tá bom? Ele está parado aqui nesse pause. O próximo comando eu vou chamar a plota pontos, mas agora passando como parâmetro real a minha func, aquela que calcula e elevado a menos x2. Então, eu vou dar aqui um resumo. E vocês veem aqui na janela gráfica, que foi desenhado, além da função seno, que já estava aqui, foi desenhado aqui o gráfico de e elevado a menos x2, que é o gráfico que corresponde a essa função, minha func, aqui. Bom, nós vamos fazer uso frequente disso, principalmente em programação numérica.